Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui 2 Reis, capítulo 22 e um pouquinho do capítulo 23. Essa mensagem, ela ficou muito extensa, então eu dividi ela em duas partes, tá bom? Para não ficar muito grande a mensagem e assim eu posso compartilhar hoje e amanhã, né, no domingo. Então é bom compartilhar todo dia que dá para fazer mais conteúdo. Muito obrigado por vocês acompanharem todos os dias a mensagem aqui comigo. Aqui no capítulo 22 de 2 Reis, a gente vai ler sobre o rei Josias, tá bom? E apesar do rei Josias ele ter tido o pai dele iníquo ali, que não seguiu os caminhos do Senhor, também o vô dele, né, que era o Manassés, também não seguiu os caminhos do Senhor, fez o que era mal. E aí vem Josias, que é um excelente rei, e a gente vê que mesmo tendo pais ruins, né, Josias ele decide seguir ao Senhor. Decidir seguir ao Senhor é uma decisão pessoal, é uma escolha, tá bom? Não é fruto hereditário, né? Alguém nasceu, os pais estão no evangelho ali, nasceu no evangelho, de repente o filho se afasta da igreja. Então é uma escolha. Se afastar da igreja é uma escolha. Se afastar do evangelho, se afastar do Senhor. E se aproximar do Senhor, aproximar da igreja, também é uma escolha. Nós temos que ter isso em mente. Então, apesar dos pais de Josias, né, o pai e o vô, serem reis iníquos ali, ele saiu desse caminho, tá bom? E ele voltou-se para o Senhor. Uma das coisas boas que Josias fez, tá bom? Ele mandou fazer a reforma do templo, tá bom? O templo tinha sido construído na época de Salomão, tá bom? E nunca passou por uma reforma. E ele vendo ali o estado do templo, ele pegou ali o dinheiro, né, e deu na mão do sumo sacerdote para fazer essa reforma aí, tá bom? E não era barato, né, fazer uma reforma do templo. Bom, vamos compartilhar aqui, vamos ler aqui, 2 Reis, capítulo 22, versículo 7, tá bom? Após ele dar o dinheiro ali, ele deu para o sumo sacerdote, o nome do sumo sacerdote era Ilquias, tá bom? Porém, com ele não se fez conta do dinheiro que lhe entregara nas suas mãos, porquanto trabalhava com fidelidade. Olha que lindo essa escritura, né? Que Josias, ele confiava no sumo sacerdote Ilquias, entregou todo o dinheiro ali para que ele fizesse essa reforma, né? E por que ele tinha essa confiança, né? Porque ele trabalhava fielmente, ele era fiel. Será que nós podemos ter o mesmo sentimento, né? Será que o seu patrão, ele confia em você? Será que ele tem essa confiança de não nem precisar fazer conta, né, das coisas que ele põe sob sua mordomia, sobre o seu trabalho? Ou ele tem que ficar ali vendo se você está trabalhando ou não, se você está sendo honesto, né? Então, ou se você está enrolando no serviço. Do outro lado também é uma pergunta, se você é patrão, você tem pessoas a quem você confia, né, que você poderia falar, eu não vou poder trabalhar, mas eu tenho essa pessoa que pode abrir a firma para mim, né, essa pessoa, eu sei que mesmo eu não estando aqui, as coisas vai fluir, porque eu confio nessas pessoas. É muito importante a gente se cercar de pessoas que são confiáveis, tá bom? E eu gostei dessa escritura aqui, o versículo 7. Continuando no versículo 8, o que que acontece, né? Por causa dessa reforma no templo, eles acabam achando ali o livro da lei, tá bom? Muito interessante, eles acham as escrituras dentro do templo, né? Ela estava escondida em algum lugar ali, quando eles foram fazer a reforma. Aqui não menciona onde estava escondida, né? Esse livro da lei, se era no assoalho, se era atrás de alguma pedra que eles foram reformar ali. Eu sei que nessa reforma, e por causa dessa reforma, ele achou essas escrituras, tá bom? Essas escrituras aqui, provavelmente é o livro de Deuteronômio, tá bom? Nós não temos certeza, mas muitos comentaristas judeus, eles acreditam que seja, né, o livro de Deuteronômio, que tem ali também os 10 mandamentos, é replicado ali em Deuteronômio, também fala sobre a Páscoa, várias leis, tá bom? Fala ali dentro de Deuteronômio. Inclusive, o nome Deuteronômio, tá bom? Ele foi dado ali pelos judeus, tá bom? Pelos judeus, os 70 judeus que traduziram as escrituras para o grego, tá bom?
Então aí eles colocaram o nome de Deuteronômio, que significa repetição da lei. Mas Deuteronômio tem leis novas lá também, tá bom? Não é apenas repetição da lei, não, tá bom? Do que Deus já tinha falado. Mas sim, na verdade, o livro de Deuteronômio, né? Quem colocou esse nome, que nem eu falei, foi os 70 judeus que fizeram a tradução pro grego, tá bom? E significa essa palavra aí, repetição da lei. Mas o nome do livro Deuteronômio, quando Moisés escreveu ele colocou o nome ali de Estas são as palavras, tá bom? Esse é o nome original do livro de Deuteronômio. Então, acredita-se que tenha sido esse livro que foi achado. Então, achando esse livro, né, esse sumo sacerdote integrou ali para o braço direito de Josias, e ele levou até lá para ler, né, para Josias ali, as palavras. E aí vamos ver como Josias ele reagiu ao ver, né, ao ouvir as escrituras, né? Versículo 11. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Nossa, meio estranho isso, né? Ele ouviu as escrituras ali e rasgou as vestes. Nós sabemos que rasgar as vestes significa sinal de tristeza, sinal de luto, de indignação. Como assim? Ele vai lá e lê as escrituras e Josias rasga as suas vestes. Bom, o que está acontecendo aqui? É que após a leitura das escrituras, Josias, o rei Josias, ele se deu conta o quanto o povo estava afastado dos mandamentos do Senhor, o quanto eles haviam se desviado das ordenanças do Senhor, do que deveria ser feito, né? Falando ali sobre a idolatria, tudo. Então ele percebeu o estado iníquo que estava o povo. E não só isso, né? Aqui também vai falar aqui a respeito que por causa do que ele está lendo aqui, Deuteronômio, ele fala sobre o povo no deserto. E o que aconteceu no povo no deserto, né? Por causa que eles foram rebeldes. Então ele fica com medo que isso também aconteça. E nisso há uma transformação. Aliás, o rei Josias, ele é elogiado aqui nesse capítulo, dizendo que ele foi o rei que mais se converteu no seu coração. Então, após ler as escrituras ler ali, houve uma conversão de uma maneira ali. Ele já era uma boa pessoa, né? Olha, ele estava reformando o templo, tudo, mas houve uma mudança maior no coração dele, tá bom? E ele se converteu mais ainda para fazer as coisas do Senhor, e ele fica indignado quanto eles estão afastados. Por isso a importância, né, de ler as escrituras. Bom, hoje em dia muitos já sabem, né, os mandamentos, o que significa os mandamentos. Mas quando nós nos afastamos das escrituras, né, a gente acaba perdendo as forças de guardar esses mandamentos. Então é importante nós estudarmos todos os dias juntos. Ler as escrituras é muito importante. Vamos continuar aqui o versículo 19. Né? Então ele rasgou as vestes, fez tudo aquilo lá. Ele mandou consultar também, né? Ele chamou alguém ali para explicar aquela escritura. Ele entendeu, mas ele queria mais explicação. Ele chamou ali, né, para explicar para ele as escrituras. Bem interessante. Ele chamou uma profetisa, tá bom? E aquela mulher explicou ali e também profetizou algumas coisas ali, que é bem interessante. Vamos ler aqui o versículo 19. Porquanto o teu coração se enterneceu e se humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar. Bom, aqui o que aconteceu? Ele, que nem eu falei, ele temeu pelo que já havia acontecido lá no deserto com o povo de Israel, né? Porque eles não se arrependeram, então o Senhor castigou o povo, mandou serpentes, né? Então teve tudo isso. E ele ficou temendo que tudo isso acontecesse, porque ele não era bobo, ele viu que o povo havia se desviado daquela lei que eles haviam achado ali, né? Então ele ficou muito preocupado nesse quesito aqui, tá bom? E ele ficou com medo ali de que acontecesse o mesmo naquele lugar. E quando ele mandou consultar ali, né, a profetisa, ela disse que sim, que isso aconteceria, porque o povo estava fazendo a mesma coisa. A gente não pode achar que a gente que fez convênio com o Senhor, se a gente não guardar os mandamentos, os outros têm que ser castigados por não guardar os mandamentos, mas eu tudo bem, né? Não é assim que funciona, não. A medida é a mesma, tá bom? Então, continuando aqui. Eu falei aqui sobre a mudança,
Bom, eu vou compartilhar aqui o versículo 20 também, que fala aqui sobre uma promessa, né, que ele recebeu, uma promessa de salvação linda. Diz aqui, né, para o profeta Josias: Portanto, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz na tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. E então tornaram a levar ao rei a resposta. Então ele está levando a resposta para o rei ali a respeito do que ele pediu para consultar ali, né? E essa palavra foi boa, né? Porque falou que ele congregaria junto a seus pais. Quem é esses pais mencionados aqui? É o pai Abraão, Isaac e Jacó. Então está sendo prometido a Josias ali por causa da mudança do coração dele, o esforço dele em reformar o templo, o esforço dele em ajudar as pessoas a entender as escrituras. Então todo esse esforço ele ganhou essa palavra, essa promessa, né, de que, é claro, se ele continuasse firme, ele iria então estar com Abraão, Isaac e Jacó, né? Congregar com ele significa receber realmente a salvação. Bom, então ele recebe essa promessa, é lindo isso, né? Bom, então o que mais Josias fez, né? Eu vou ler aqui agora no capítulo 23 para finalizar. Capítulo 23, a partir do versículo 1. E então mandou ajuntar perante todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Ele reuniu todo o povo ali. Ele mandou chamar todos os cidadãos de Judá para se reunir no templo, porque ele queria que a palavra da lei, as escrituras, fosse falada a todas as pessoas. Olha o versículo que diz aqui. E o rei subiu à casa do Senhor, foi ao templo, e com ele todos os homens de Judá, todo o povo, né? E todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. Leu aos ouvidos deste todas as palavras do livro do convênio que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez convênio perante o Senhor para seguirem-se e seguirem ao Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e seus estatutos com o seu coração, e com toda a alma confiavam as palavras deste convênio, e estavam escritas neste livro. E todo o povo aderiu a esse convênio, né? Olha só que isso aqui me lembrou o discurso do rei Benjamim, quando ele chamou todos ali para em frente ao templo também, para explicar as escrituras e eles fazer convênio com o Senhor no templo. E aqui a gente vê algo acontecendo semelhante, né? Josias chama todo mundo ali e os profetas, né? Os sacerdotes, todo o povo ali, desde o menor ao maior, toda a população ia ali a ensinar as escrituras, todos eles, ensinando novamente os convênios aqui, e todo o povo aderiu, né? Todo o povo concordou em seguir esse convênio. Então, olha o esforço, como o rei Josias, ele foi uma pessoa boa, tá bom? Eu termino essa mensagem aqui com vocês, falando da importância de nós estudarmos todos os dias as escrituras. É muito importante, a gente precisa fazer isso, tá bom? Eu vou ler aqui, ó, finalizando agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Está falando da segunda vinda de Jesus Cristo, né? Mas o que me chamou a atenção aqui é que diz, aquele que lê e os que ouvem as palavras das escrituras, dessa profecia, são abençoados, né? Então, tanto aquele que lê, como os outros que estão ouvindo também são abençoados. E eu espero isso, que eu que estou lendo agora aqui, nesse momento, essas escrituras para nós aqui, que vocês possam ser abençoados, tá bom? Que vocês possam ouvir as palavras desses convênios e sentir desejoso, né, em ir para a igreja, guardar o convênio, tomar o sacramento, tá bom? Que as escrituras possam fazer efeito em nós. Bom, vou deixar essa mensagem por aqui, tá bom? Amanhã eu continuo ela sobre essa parte das escrituras. Muito obrigado por terem assistido até o final. E eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.